E estamos de regresso para as jornadas do Joga. Vamos falar sobre o Campeonato Português. Os jogos foram todos finalizados em relação à jornada número 28. Tivemos aqui algumas alterações no topo da tabela. No clássico, Futebol Clube do Porto perde em casa frente ao Benfica por 4-1. Já o Sporting não foi além de um empate frente à equipa do Sporting Clube de Braga. E também temos aqui alguns resultados interessantes que eu vou-me focar também. Por exemplo, o Boa Vista, que em Passos de Ferreira, casa emprestada para o Rio Ave, foi vencer a equipa de Petit. Já sabem que as jornadas do Joga têm o patrocínio da Solverde, por isso é sempre um apoio que me podem fazer. Com o meu código JSimples, vocês podem depositar 10 euros e fazer a vossa aposta, primeira aposta até 10 euros, e a Solverde vai-vos dar o triplo daquilo que será a vossa primeira aposta. Por exemplo, se a vossa primeira aposta for 10 euros, a Solverde vai-vos dar 30 euros em free bet. Já sabem, o link vai estar aí na descrição, código JSimples. Vamos mergulhar pelo futebol português. Também de realçar que isto é um conteúdo basicamente para o Spotify, e aproveito para colocar também aqui no meu canal do YouTube, Spotify, as jornadas do Joga também estão aí na descrição. Não é um vídeo com grande edição, como eu já disse, é um conteúdo para o Spotify, mas vou dar a minha opinião para aquelas pessoas que não estão todos os dias na minha live stream para ver e ouvir a minha análise às equipas do nosso campeonato. E então também serve um pouquinho para essas pessoas poderem ver e ouvir, neste caso ver no YouTube, ouvir no Spotify, as jornadas do Joga e a minha opinião. Vamos então para os resultados desta jornada número 28. O Aves Futebol SAD perdeu em casa com o Estoril Praia 3-0. Ian Cathro está a voar como nunca. O Arouca perde em casa com o Famalicão 2-1. O Famalicão está aqui a subir na tabela classificativa, a fazer uma reta final muito positiva no nosso campeonato português. O Vitória em Guimarães venceu a equipa do Santa Clara por 2-0, grande vitória. O Gil Vicente perde em casa frente à equipa do Moreirense. O Estrela vai à Choupana vencer o Nacional por 1-0. E no clássico, o Futebol Clube do Porto perdeu no Dragão por 4-1 frente à equipa do Benfica, o seu maior rival. Farense 0-0 com o Casa Pia. E está esta grande vitória do Boa Vista em Passos de Ferreira, casa emprestada para o Rio Ave. O Rio Ave está sem estádio por causa do mau tempo e aquilo foi abaixo, a cobertura e o teto da bancada. Portanto, Rio Ave tem aqui um caminho bastante difícil. E o Sporting, que empatou a uma bola frente à equipa do Braga. Olhando para a tabela, aquilo que eu já vos falei, Benfica está na primeira posição com 68 pontos, mais 2 pontos do que o Sporting. Sporting que perde então a liderança a caminho da 29ª jornada. E o Braga passa a equipa do Futebol Clube do Porto. Braga com mais 1 ponto, 57, do que o Futebol Clube do Porto com 56. O Santa Clara 46, o Vitória 45. Eu acho que o Santa Clara vai ser ultrapassado pelo Vitória, é só a minha opinião. E depois o Famalicão e o Casa Pia com 40 pontos. Cá em baixo, a luta, está o Boa Vista e o Farense, ambas as equipas com 18 pontos, em lugares que podem descer. E depois ali no play-off, o Aves tem 23, o Estrela e o Gil Vicente 26. Portanto, creio que vai ser aqui uma luta para as equipas saírem daquela posição. Mas atenção ao Farense e ao Boa Vista, ambas as equipas com 18 pontos, mas creio que será mais complicado. Só um apontamento para a próxima jornada, depois destas alterações na pole position. O Sporting vai aos Açores defrontar o Santa Clara e joga antes do que o Benfica. O Benfica joga no dia a seguir, portanto é muito importante o jogo para o Sporting. E caso o Sporting ceda, o Benfica em casa com o Arouca pode aumentar essa margem pontual. Portanto, é um jogo muito difícil para o Sporting e muito importante. Já o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Casa Pia fora
E em relação ao Braga, Braga que joga em casa com o Aves, Futebol SAD, e o Braga, em princípio, irá vencer esta partida. Olhando então para aquilo que foi o nosso campeonato, é lógico que eu vou claramente dar destaque ao clássico entre o Porto e o Benfica e falar também um pouquinho sobre o Sporting em casa frente ao Braga, até porque é o destaque para um vídeo e para um assunto de Spotify, não é? O pessoal vai para casa e vai ouvindo no carro, no metro, no autocarro, na hora do almoço, no trabalho, pode sempre ouvir no Spotify. E vamos concentrar então no Porto Benfica. Porto que perde 4-1, já tinha perdido 4-1 no Estádio da Luz e agora no Dragão também acabou por perder por 4-1, num resultado bastante negativo para os adeptos do Futebol Clube do Porto, ainda por cima em casa, havendo sempre uma esperança do adepto do Porto, porque gosta do Porto, e mesmo que a equipa esteja mal, o adepto vai sempre acreditando no Futebol Clube do Porto, mas aquilo que o jogo nos deu é que a diferença entre o Porto e o Benfica esta temporada é gigante. Não só os titulares, como também o banco de suplentes, cria aqui uma grande diferença entre as duas equipas. O Benfica que entra logo a ganhar, portanto o gol de Pavlidis abria ali uma possibilidade de fora de jogo, mas não estava o grego, portanto o Benfica entra a ganhar. E o Porto, a partir desse momento, teve uma boa reação. Acho que o Porto teve uma postura de agressividade, intensidade, uma reação à perda da bola muito grande, e essa postura no futebol só não chega. É preciso tu teres essa postura e depois aliar a qualidade técnico-tática da equipa, em que o Benfica, na especificação técnica, é bastante superior à equipa do Porto e taticamente o Bruno Lage também teve muito melhor do que o Anselmi. O Porto reagiu, mas foi o Benfica a marcar o segundo golo. Portanto, o Benfica juntava um pouco as linhas, não era assim tão atrevido sem bola, mas depois quando lançava a transição ofensiva, o Benfica na frente com Di Maria, com Kerem Aktürkoğlu e também com Pavlidis, aliando um meio-campo com Osnas, fez toda a diferença, e o Benfica foi aproveitando aquilo que o Porto foi dando. O Bruno Lage, eu creio que estudou muito bem esta equipa do Futebol Clube do Porto, que não jogou em função do adversário, mas teve ali uma pitada de anulamento do Futebol Clube do Porto e depois com bola usufruir do poderio técnico e da decisão dos seus jogadores. Acho que o Anselmi tem aqui um grande problema, porque não só estes jogadores estão claramente abaixo daquilo que foram as expectativas, mas também o Anselmi está aqui a cometer um erro na minha ótica, um treinador que está numa adaptação a Portugal, à Europa e ao campeonato português. O Anselmi está a olhar só para aquilo que é a sua ideologia e está a tentar que os jogadores se adaptem à sua ideologia. Só que quando tu defrontas uma equipa teoricamente igual ou mais forte, isso acaba por perder muito, porque tu acabas por não olhar para o adversário, olhas só para a tua equipa, e isso é um erro, até porque o Futebol Clube do Porto projetava o Francisco Moura na esquerda e o João Mário na direita, e depois tu tinhas o Rodrigo Moura, o Fábio Vieira e o PP, mais o Samu. O Futebol Clube do Porto atacava com 6 jogadores. Lógico que ao falhar um passe ou a perder a bola, o Benfica na transição iria claramente explorar as costas tanto de Francisco Moura e de João Mário, e a tentativa de colocar o Eustáquio no meio dos centrais contra um clube ou contra uma equipa como a do Benfica foi claramente um erro de Anselmi. Anselmi deveria ter olhando mais para o Benfica, olhado mais para o Benfica e tentar também anular essa situação do Benfica para que depois o Porto pudesse atacar em conformidade e com mais segurança. Um, o jogo, principalmente na segunda parte, o Porto veio pior, portanto, aquela postura da primeira parte desapareceu na segunda parte, e já em questões técnico-táticas, o Benfica é bastante superior ao Porto, e quando tu perdes essa postura, o Benfica entra na segunda parte totalmente a controlar o jogo,
E o Benfica ainda vai chegar ao terceiro golo, portanto foi quase empurrar o Futebol Clube do Porto para um buraco fundo, numa equipa completamente desgastada, caída ao tapete, e Anselmi terá aqui uma forma de corrigir e aprender neste campeonato português, porque é importante tu olhares para a tua equipa, dares o valor à tua equipa, mas também uma pitada de estratégia, tendo em vista o adversário, que neste caso é o Benfica, porque jogar contra o Benfica não é o mesmo que jogar frente ao Boa Vista, ao Rio Ave, ao Gil Vicente, com todo o respeito que me merece. O Porto ainda marcou um golo, acho que foi ao minuto 80, num remate de Samu, mas as coisas não estavam bem. Os próprios adeptos do Futebol Clube do Porto iam abandonando o estádio, uh, desacreditados, e o próprio gol do Futebol Clube do Porto acabou por cair numa fase em que o Gonçalo Borges, numa situação de 1 para 1 com o Dal na direita, muita dificuldade, os apoios trocados, é um canhoto a jogar na direita. O golo cai para o Porto, mas não era esse golo que iria fazer voltar aquele Porto que os adeptos tanto queriam, e foi o próprio Benfica que ainda conseguiu marcar um quarto golo. Portanto, o que é que fica na retina? Bruno Lage acabou por estar muito superior àquilo que foi o trabalho do Anselmi, e um plantel do Benfica claramente superior à equipa do Porto, ou ao plantel do Porto, até porque o Benfica sempre que precisou corrigir ou aumentar a sua qualidade com substituições, acabou por conseguir, e o Porto com mais dificuldades, tirando neste jogo o Gonçalo Borges, que acaba por fazer aquela jogada que depois dá o gol à equipa do Porto. O Anselmi tem que perceber que eu tenho a minha ideologia, eu tenho o meu modelo, mas eu tenho que olhar para o plantel e ver o que é que eu tenho à minha disposição. Tu podes ir atrás do teu modelo, mas tens que fazer alguns ajustamentos. E é isso que está a falhar em Anselmi, mesmo no decorrer do jogo. Eu acho que a gestão que ele faz não é boa, e não é porque perdeu contra o Benfica. Já em vários jogos anteriores eu tenho reparado muito nisso, mas também há muita falta de qualidade individual da equipa do Porto, e há jogadores que neste modelo, quase como obrigatório, acaba jogadores como Fábio Vieira, Varela, PP, acabam por estar muito mal na situação coletiva, e é lógico, quando o Porto está mal, quem vai sofrer é sempre a linha defensiva, porque é a última linha a bater. Falando aqui de Newan Pérez, que também não esteve muito bem. Já o Benfica, um boost para Bruno Lage, para a equipa do Benfica. Não adianta dizer que o calendário é muito mais difícil para o Benfica, porque também o diziam antes da ida do Benfica ao Dragão, e o Benfica acabou por ganhar. Portanto, cada jogo é um jogo, e veremos se o Benfica consegue chegar ao final do ano e conquistar o tão desejado título nacional. Portanto, 4-1 para os adeptos do Porto, um resultado bastante negativo, e creio que para os adeptos do Benfica, um resultado bastante positivo. Depois de saber que o Benfica tinha vencido no estádio do Dragão o Futebol Clube do Porto por 4-1, o Sporting recebia em casa a equipa do Braga. Portanto, o Rui Borges olhou para o clássico no sofá, e tinha, antes do jogo, o resultado do Benfica, e nessa vitória, caso o Sporting não vencesse, o Benfica iria passar o Sporting. Do outro lado, um Braga que também tinha objetivos, até porque o Braga, também Carlos Carvalhal, no sofá, também viu a derrota do Futebol Clube do Porto, e para Carvalhal, um empate bastava para passar a equipa do Futebol Clube do Porto, e conseguiu, porque o Braga acabou por empatar uma bola no estádio José de Alvalade. O que é que fica neste jogo? Um Sporting muito forte, numa entrada muito agressiva, muito intensa. Gostei muito dos minutos iniciais por parte da equipa de Rui Borges, com uma dinâmica muito interessante, com Jenny Catamo, com Trincão, no espaço entre linhas, e depois Debast e Ullmann no controlo dessa primeira fase de construção.
e um Braga que na primeira parte defendeu em 5-4-1. O que é que eu quero dizer com isto? O Martínez, o extremo do Braga, juntava-se a Vítor Gomes na direita e o Braga defendia com uma linha de 5, defendia a toda a largura e depois o Zalazar enfiava-se um pouco mais à direita, em que fazia uma linha de 4 com Zalazar, João Moutinho, Racic e Gabri Martin e Ricardo Horta. Ricardo Horta à esquerda, Zalazar à direita e no meio João Moutinho e Racic, ficando na frente ao Azani, o ponta de lança, 1-5-4-1, e parece-me que Carlos Carvalhal olhou para essa perspectiva totalmente errada e alterou para a segunda parte, numa segunda parte em que o Sporting não foi igual à primeira parte. Notou-se um Sporting que nos últimos 10 minutos da primeira parte perdeu aquela agressividade. O treinador aponta para índices físicos, portanto é a justificação que a equipa vai caindo um pouco na primeira parte, mas não estava a acreditar que o Braga conseguisse mesmo assim chegar ao golo do empate. O Sporting teve várias oportunidades para fazer o segundo golo, por intermédio, por exemplo, de Victor Gyökeres, que foi o homem que acabou por marcar o golo num lance de um livre direto. Mas o Sporting vai chegar ao balneário com essa vitória por 1-0. Eu acreditava que o Sporting pudesse tomar conta do jogo novamente na segunda parte, mas aqui eu creio que Rui Borges acabou por falhar. Normalmente as questões táticas estão sempre associadas aos treinadores, porque a tática depois absorve comportamentos e princípios de jogo. Tu podes jogar num 4-4-2, num 4-3-3, num 3-4-3, num 3-5-2, mas os comportamentos podem ser bastante diferentes, independentemente da estrutura. Tu podes jogar num contra-ataque, podes jogar num ataque rápido, podes jogar num ataque posicional. Portanto, hoje em dia o que define as equipas são os comportamentos e os princípios de jogo e não é bem a tática. A tática acaba por ser um arrastamento daquilo que são os comportamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Na segunda parte, quando eu falei que o Braga estava no 5-4-1 na primeira parte, na segunda parte há aqui uma grande alteração de Carlos Carvalhal. E ele pega no Zalazar e puxa o Zalazar para a frente, se bem que, se vos posso recordar, estava na direita, na linha intermédia, e o Braga fica com o Azani e Zalazar. Portanto, fica logo com dois na frente, e pega no Gabri Martínez e coloca-o na direita, na linha intermédia, e um Braga num 4-4-2, ou seja, defende com uma linha de 4, com Vítor Gomes na direita, não é? Porque sai de lá o Gabri Martínez para a linha intermédia, Gabri Martínez, João Moutinho, Racic e Ricardo Horta, e na frente o Zalazar com o Azani. O que é que eu quero dizer com isto? É que há um arrastamento tático, mas os comportamentos mudam. Comportamentos e princípios de jogo. Porquê? Porque na verticalidade o Braga sobe linhas, é muito mais agressivo, é mais intenso, faz uma pressão completamente diferente. E o Sporting foi perdendo muito aquilo que era o controlo do jogo. De realçar que na segunda parte o Sporting baixou a intensidade, a agressividade, um pouco as linhas, mas é o Sporting, naquilo que foi a minha contabilidade, 7 oportunidades para fazer golo. Não são claras situações de golo, mas na construção poderia ter feito o golo. E o Braga, na segunda parte, que teve bem melhor do que a primeira parte, acaba por ter um livre de Salazar. Depois há outra situação que se embrulham dentro da área e teve ali perto também de poder marcar. Mas o Braga, em termos de ocasiões de golo, também não teve muitas. O problema é que o Braga foi tendo um jogo mais associativo, mais ligado, com o meio campo, com o João Moutinho, Racic e Salazar, e muito importante, quando o Racic sai, fica João Moutinho no vértice e depois uma base com Ricardo Horta e Salazar. Os dois vieram para o meio porque Garbi foi para a esquerda. E o Sporting teve alguma dificuldade apenas com dois médios. Debast não fez um grande jogo, e depois entrou Felicíssimo, e o Sporting era obrigado a ter Trincão a fechar no meio, porque senão o Braga tinha sempre superioridade numérica. O problema é que o Braga depois atraía o jogo para um lado
e colocava a bola no corredor contrário com imensos cruzamentos do lado direito, cruzamentos que não estavam a sair. E cruzamentos de Victor Gomes, cruzamentos de Gabri Martínez que não estavam a sair, mas numa parte final em que o Braga vai apostar nos miúdos, estamos a falar aqui de Patrão, o ponta de lança, ou o Ruben Furtado, o canhoto que joga mais à direita do ataque. Há depois um cruzamento de Salazar e não é que o menino, o miúdo, o Patrão, acabou por fazer o gol. Portanto, há um empate entre as duas equipas. Outro fator que eu gostava de falar foi a conferência de imprensa completamente desastrosa de Rui Borges. Sei que o Sporting empatou, o resultado foi mau, sabendo que o Benfica tinha vencido no Dragão no dia anterior, mas Rui Borges esteve muito mal naquilo que é a explicação, naquilo que foi apontando jogadores que não são soluções, é o caso dos lesionados, da forma como falou de Arder e no termo trapalhão, de que qualquer jogo o Sporting, quando baixa linhas, é porque fisicamente está mal. E isso depois tem uma incidência muito grande naquilo que é o resultado final da partida. Porque se o Sporting tivesse ganho, mesmo descendo linhas, parece que faz parte de uma estratégia e não do cansaço. Isto é um problema não só do treinador de Sporting, mas é um problema do nosso futebol português, porque quando não há um resultado positivo, nós temos a necessidade de culpar alguém ou de culpar qualquer coisa. Eu acho que o futebol é muito mais do que isso, e acho que o Carlos Carvalhal, naquilo que foi a diferença da equipa na segunda parte, acabou por mostrar que é um treinador competente. Foi nesse jogo e o Rui Borges não conseguiu olhar para essa situação e alterar. Só um apontamento para acabar, quando a discussão é o Arder, e ele diz que o Arder não é extremo e que não pode jogar a extremo, e que o Victor Gyökeres não pode sair, que é o melhor ponta de lança em Portugal, para colocar o Arder. Isso mostra-nos que ele é um treinador que nunca vai desfazer daquilo que é a sua estrutura tática, porque ele está a pensar na troca por troca. A minha pergunta é: porque é que tu não alteras a tua estrutura tática para jogar com o Harder e com o Gyökeres, os dois na frente? Porque já o fizeste no passado e parece que não o queres fazer. Essa é que é a questão. O treinador ter a capacidade de mudar e oferecer as ferramentas para que a equipa se sinta mais confortável. E talvez tu não tens que pôr o Harder nem a extremo, nem a ponta de lança tirando o Victor, mas podes jogar com os dois. E aí alteras para que tu consigas cumprir o teu objetivo. Olhando para os restantes jogos à qual eu já fui falando, não é? Portanto, eu já falei de alguns jogos e queria destacar aqui algumas equipas. Primeiro, o Famalicão teve uma grande vitória no estádio do Arouca. Arouca com 29 pontos. Não está a fazer aquela época que eu estava à espera. E o Famalicão, que começou muito mal este campeonato, já está aqui com 40 pontos. Portanto, o Fama de realçar esta grande vitória. O Vitória também em casa, frente ao Santa Clara. Santa Clara que tem 46 pontos e o Vitória, com esta vitória, sabia que se ia colar aos açorianos. Santa Clara que na próxima jornada joga com o Sporting e o Vitória vai a Barcelos. Gil Vicente não está nada bem. Mas atenção, Gil Vicente luta para não cair nos playoffs, mas destacar também esta vitória do Vitória. Uma segunda parte que não teve assim tão bem, mas nesta reta final o que conta é mesmo o resultado. De destacar aqui também o jogo do Boa Vista, né? Antes do Boa Vista, o Farense tem a necessidade de José Marreco de pontuar para sair daquela zona e é em casa que o Farense deveria conquistar pontos. Não conseguiu, 2 golos anulados, não conseguiu vencer a equipa do Casa Pia e fica aqui uma nota menos positiva para a equipa do Farense. E depois a Pantera, né? A Pantera, depois da saída de Lito Vidigal, Jorge Couto, como interino da equipa do Bessa, vai a Passos de Ferreira, casa emprestada pelo Passos ao Rio Ave, e não o primeiro golo, um autogolo, mas depois o segundo golo, Vukotić, naquele encostar a bola para a baliza, faz o 2-0, naquela bancada em que muitos adeptos do Boa Vista estão ainda a acreditar e a apoiar a equipa que é possível ficar na Primeira Liga.
claramente destacar, passa de 15 para 18 pontos, os mesmos que o Farense, e o Rio Ave também aqui nesta situação de Arouca e Nacional com 29 pontos. Hum, e estamos aí para a próxima jornada, de realçar também, e antes de me ir embora, a grande vitória do Estrela da Amadora. O Estrela faz 26 pontos contra o Nacional, que tem 29. Atenção a este jogo também, ia-me esquecendo de destacar aqui o Estrela, que tem uma vitória muito importante na Choupana, frente à equipa do Nacional. Portanto, meus amigos, o campeonato está ao rubro, não só a parte de cima da tabela, como a parte de baixo. Vamos esperar, faltam alguns joguitos, poucos. Temos a jornada número 29, 30, 31, 32, 33 e 34. 6 jogos, 18 pontos em disputa. E vamos ver qual é a equipa mais competente para ser campeã nacional e as equipas que vão descer e aquelas que se vão safar à última da hora. Já sabem, podem dar o likezinho neste vídeo, mas não se esqueçam que nós também estamos no Spotify, está em baixo na descrição o link. Vocês podem me seguir só pela versão áudio. Espero que tenham gostado de mais uma jornada do Joga e esta rúbrica estará para a semana, por isso até para a semana e espero que tenham gostado.